Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, eu sempre falo, a justiça nunca dá sossego pro INSS, né? Porque ela é afetada diretamente devido aí a falta de responsabilidade, muitas vezes, do INSS e a justiça que acaba sendo aí prejudicada, porque atrapalha todo o andamento, são milhões de processos abertos, né? E a justiça sabe com relação a tempo de recuperação de incapacidade. Por exemplo, o auxílio-doença, a incapacidade temporária. Muitas vezes o segurado ele precisa de mais tempo para ele ter uma recuperação. E o que acontece? O INSS cede, dá, por exemplo, quando concede, né, um período mais curto do que o necessário para esse segurado, e é claro, né, que ele vai ter que retornar para o que ele não vai conseguir se recuperar em tempo hábil. E muitas vezes o direito é negado e a justiça é que acaba tendo que dar guarida para esse segurado. Não que não seja obrigação, mas... Então o que acontece? Existe uma discussão que está tendo e o INSS está avaliando recuperar benefícios de incapacidade que tenham ganhado cada vez mais espaço dentro do judiciário. O INSS não pode ficar... E quando um segurado depende desse pagamento para sobreviver, querendo o auxílio-doença, qualquer demora significa prejuízo gravíssimo, tanto financeiro quanto emocional, e não é só o segurado, existe uma família por trás desse segurado. Por isso, quando os juízes determinam que o INSS precisa dar prazo, maior prazo para concluir análises, diminuir os prazos de análise e aumentar o prazo de concessão, é importante, porque é um direito. E a incapacidade temporária, ela é destinada para aqueles segurados que é a porta de entrada do INSS, que sofreram um acidente, que estão com uma doença, já entra pedindo o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Depois, né, muitos benefícios são modificados, são estendidos devido aí às mudanças da saúde, nas condições que esse segurado está passando, né? Quando o INSS ele não consegue cumprir esses prazos estabelecidos, que é por legislação, o tema vai parar na justiça, né? Em algumas decisões, magistrados eles têm entendido aí que o INSS precisa mais tempo, organizar melhor esse prazo de perícias, esse tempo de concessão, a avaliação até da incapacidade, né? Que muitos peritos é daquele jeito, né? É que eles não estão tratando o pai, a mãe, a família deles, então eles acham, né, que podem tratar qualquer um, porque ele passou num concursinho lá e virou funcionário público, né? Por isso que eu sou a favor de privatização. O governo não tem que ter estatal, não. O governo tem que cuidar do que o povo precisa, da saúde, da educação e da segurança. É essa a preocupação do governo. O governo não tem que ficar com o estatal na mão, sabe por quê? Porque vira esse cabide de emprego que a gente vê aí, um bando de vagabundo aí, ó, que não faz nada porque é filiado, porque é conhecido, porque é parente do fulano de tal, ganhando aí, ó. E são milhões que são de impostos pagos por nós que vai parar na mão desses vagabundos. Tá? Esse é o grande problema. E o pedido de mais tempo por parte do INSS, geralmente ele é justificado por falta de peritos, tá? O acúmulo de processo administrativo, de reestruturações internas, é isso que o INSS alega para a justiça, tá? E o órgão, ele tem a obrigação, né, de observar esses prazos. Morosidade afeta diretamente a vida de um segurado. Parece que está lidando, o INSS muitas vezes pensa que está lidando com uma fabricação de produtos, né? Que tem aquelas máquinas automáticas que embalam, fecham, rotulam, põem numa caixa. Não é assim. O que vai no INSS são pessoas, são humanos. E outra, ninguém procura o INSS porque é divertido, porque é legal, porque é um ambiente saudável, porque é um ambiente festivo, porque os funcionários se atendem bem. Ao contrário, quando se pensa na instituição, a gente já
É o pior atendimento possível, a maior falta de respeito possível. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Do ponto de vista jurídico, a decisão de estender esses prazos é uma forma de garantir, tá, que o segurado ele tenha o seu respeito e a sua dignidade preservado. A discussão desses prazos está evidenciando, é claro, que é um problema antigo, um déficit de peritos, lentidão de trâmite administrativo em processos que poderiam ser resolvidos rapidamente dentro do próprio INSS, né? Mas isso precisa de boa vontade, né, pessoal? E que essa tropinha que está no governo aí, eles só tem boa vontade para meter a mão no dinheiro que não é deles, né? Para fazer alguma coisa eles não vão fazer mesmo, tá? Para beneficiar. Por quê? Eu já expliquei, aonde se tem organização, aonde as coisas são corretas, são feitas para dar certo, fica difícil se roubar. Então, quanto mais caos, mais bagunça, quanto mais desorganização, ambiente mais fácil para se descontar dinheiro de pessoas que não autorizaram, para se fazer empréstimo consignado para bebês, entendeu? Fica mais fácil para meter a mão no dinheiro. Por isso que dessa tropinha que está aí comandando o país, você não espere nada, tá bom? Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre com tudo de bom, de melhor, tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Vou deixando meu forte abraço aí, até os próximos vídeos.